Fala pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre avaliação de risco. Então, a NR1 ela determina que para cada risco, a organização deve determinar o nível de risco ocupacional. E o que é esse nível de risco ocupacional? Nada mais é do que combinação de severidade com probabilidade. A severidade é a lesão ou agravo provocado pelo agente ou fator de risco. E a probabilidade é a chance de algo ocorrer. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o que diz a NR1 e eu já vou compartilhar com vocês aqui a NR1 que entrará em vigor em maio de 2026. E depois eu vou apresentar um exemplo prático de como você pode determinar o nível de risco ocupacional aí no seu levantamento ou no seu PGR. Então, aqui está o texto da nova NR1. Então, para cada risco, deve ser determinado o nível de risco ocupacional. A empresa ou organização deve selecionar uma ferramenta e técnica de avaliação de risco adequada. A severidade tem que ser determinada em razão da magnitude das possíveis consequências, lesão ou agravo. E aqui a probabilidade deve ser determinada com base na chance de ocorrência das lesões ou agravo à saúde. E aqui que estão os pontos mais importantes. Então, a probabilidade para agente físico, químico e biológico, a avaliação deve comparar o perfil de exposição ocupacional com valores de referência ou aplicar outros critérios estabelecidos na NR9 e a eficácia das medidas de prevenção. Já para os fatores ergonômicos, incluindo os psicossociais, a avaliação de risco deve considerar a exigência das atividades e a eficácia das medidas de prevenção. E para os agentes de acidentes, a avaliação de risco deve considerar a exposição do trabalhador ao perigo e a eficácia das medidas de prevenção. Agora, como que ficaria isso na prática? Então, vou mostrar para vocês um modelo de avaliação de risco. Para você fazer uma avaliação de risco, você pode utilizar-se de uma matriz de risco. Contudo, para você ter uma matriz de risco, você primeiro precisa determinar os critérios. Então, aqui tem uma matriz, na coluna a severidade de 1 a 4 e na probabilidade, no eixo horizontal, vários níveis de severidade aqui. E você vai fazer a combinação de S, que é a severidade, vezes o P, que é a probabilidade. Com isso, você chega a um nível de risco ocupacional. Mas o que é severidade 1? O que é probabilidade 1? Probabilidade 2? Então, isso são os critérios que você precisa determinar no seu documento, na sua avaliação. Então, aqui tem os critérios. O que é S1? Lesão leve ou agravo leve, reversível sem afastamento relevante. O que é um S4? Aí é uma lesão catastrófica, fatalidade possível e consequência de grande magnitude. Então, aqui são os critérios da avaliação de risco, que é exigido lá na NR1. E aí você tem que... Como que você vai calcular a probabilidade? Então, a NR1, para cada tipo de agente, ela exige que sejam verificados índices diferentes. Por exemplo, para fator de risco físico, químico, biológico, você tem que olhar os níveis de referência e a medida de prevenção implementada. Então, aqui tem um cálculo de como que vai fazer a probabilidade dos riscos físicos, químicos, biológicos. Então, o P vai ser igual ao ER, que é a exposição de referências, vezes o controle, e vezes o L, que é o índice de conformidade legal. Para o psicossocial, a probabilidade vai ser igual às demandas
os controles e vezes o L, que é o índice também de conformidade legal. E para os fatores de acidente, o P vai ser igual a EP, que é a exposição ao perigo, vezes o controle, vezes o índice de probabilidade de atendimento aos requisitos legais. E aqui embaixo aqui é determinado o que é os índices para cada categoria. Então, EA é a exigência da atividade. Então, EA igual a 1, baixa intensidade, frequência e duração. O EA2 é exigência moderada, intensidade moderada, frequência e duração moderada. E assim sucessivamente. O EP, a exposição ao perigo para fatores de acidentes. EP1, ou seja, a exposição rara, baixa. O EP2 ocasional e o EP3 frequente, EP4 contínua. E o controle, então C1 é a melhor tecnologia. C2, controle bom, porém com desvio. O 3, controle parcial. E o 4, controle inexistente. E o L, tem o L1, que é o requisito legal conforme, L2, requisito legal com desvios, e o L4 tem não conformidade crítica. E fazendo a conta de S vezes P, você vai chegar num nível de risco, que vai variar de 1 a 64, o P, e o nível de risco vai variar de 1 a 256. E aí você determina o critério de tomada de decisão. Então, nível de risco ocupacional baixo. Então é só manter os controles e monitorar. O médio, aí precisa planejar melhorias. E o nível de risco alto, priorizar plano de ação, implementar controle adicional com prazo curto. E o nível de risco crítico, ação imediata. Então como que ficaria isso? Então aqui vou mostrar um exemplo aqui nessa planilha. Então aqui tem um setor marcenaria, o agente ou perigo identificado, ruído, a fonte, a possível lesão, a população exposta, e esse é um agente físico. Então a severidade, eu determinei aqui o severidade 3. O valor medido 88. O valor de referência que eu estou utilizando 80, que é o nível de ação. Então o valor medido está 110%, ou seja, está bem maior que o nível de ação. Então o ER, que é a exposição de referência, vai ser o maior, índice 4. De onde que vê esse índice 4? Aqui dos meus critérios de avaliação de risco. ER igual a 4, ou seja, maior que 100% ou sem avaliação. Beleza? Exigência da atividade. Aqui não se aplica, porque eu estou avaliando o ruído, que é um risco físico. Exposição ao perigo também não se aplica, porque não é um fator de risco de acidente. Agora, o controle, aí você vai colocar. Então, aqui, se for um controle excelente, índice 1. Aqui eu coloquei um índice 3. Controle com desvios. E se tem um controle com desvios, então o cumprimento da legislação também vai ser índice 3. E aí essa tabelinha vai fazer a continha e vai chegar no nível de risco. E aí o nível de risco ocupacional deu alto. E o que é preciso fazer? Priorizar no plano de ação, implementar controles adicionais. Ou seja, o ruído está acima do limite do plano acima do limite de tolerância. Ou seja, o nível de risco realmente é alto. Tem que priorizar no plano de ação uma medida para redução do ruído. Beleza? Então, isso é um exemplo de avaliação de risco que deve existir em todo o PGR.
com a matriz de risco, com os critérios que você está utilizando. E, obviamente, tem vários modelos de matriz de risco. Você deve ver a literatura e você pode usar outros modelos, desde que você atenda os critérios que estão definidos aqui. Ou seja, para avaliar a probabilidade para risco físico, químico, biológico, a probabilidade tem dois critérios agora, que é valor de referência e a eficácia das medidas de prevenção. E para agente ergonômico, é a exigência da atividade e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. E para fatores de risco de acidente, você deve considerar a exposição ao perigo e a eficácia das medidas de prevenção. Então, é isso aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse modelo de matriz de risco. Então, aqui tem outros exemplos de outros perigos que vocês podem simular, colocar a severidade, os valores de referência. Se for um fator ergonômico, aí você vai preencher a exigência da atividade. Se é uma baixa intensidade, frequência e duração, índice 1. Se é uma alta intensidade, frequência e duração, índice 4. Então você vai preencher de acordo com o tipo de perigo. Então, perigo de acidente não precisa preencher exigência da atividade. Exigência da atividade é só para fatores ergonômicos. Agora, os controles, cumprimento dos requisitos legais, aqui se aplica a todos os fatores de risco. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado e até a próxima.